Desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra o Irã, Teherã tem retaliado atacando bases e instalações militares estadunidenses em países vizinhos. Também houve ataques contra a infraestrutura petroleira, aeroportos, navios e até um hotel de luxo de Dubai. Os países árabes que têm alinhamento histórico com os Estados Unidos estão agrupados no Conselho de Cooperação do Golfo, formado por Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos. Por enquanto, eles ainda não se envolveram diretamente na guerra, mas a mídia internacional noticiou recentemente que a Arábia Saudita gostaria de que a investida dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã fosse intensificada. Uma situação que pode levar a uma crise econômica nos países membros do Conselho. Segundo o relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU, a guerra pode fazer o PIB desses países recuar até 8,5%. O BDF Entrevista de hoje aborda o papel dos países árabes alinhados aos Estados Unidos na guerra atual. Como nasceu essa parceria? Por que a Arábia Saudita quer o aprofundamento do conflito? Quais as consequências para a região? Olá, começa agora mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. Eu sou Raquel Setz e hoje a gente vai falar sobre a guerra no Irã, um assunto que a gente tem abordado bastante aqui no programa. E hoje o foco são os países árabes do Golfo que são alinhados aos Estados Unidos. Para essa conversa eu recebo o Bruno Uberman, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Um prazer estar aqui, apesar do momento. Pois é. Essa primeira pergunta não é nada fácil, e eu sei que a história deve ser bastante complicada, mas de maneira bem resumida, como que nasceu essa parceria, né, entre esses países árabes do Golfo e os Estados Unidos? Quando que isso começou e por quê? Então, de forma bem resumida mesmo, os Estados Unidos é o sucessor do Reino Unido enquanto o império externo do Oriente Médio, e isso é particularmente mais forte para a Península Arábica, ali para o país do Golfo, que é esse Conselho de Cooperação do Golfo que mencionou na abertura, né, que foram todos países, de alguma forma, criados pelo Reino Unido, né, e que logo se descobriu, né, que eram grandes produtores de petróleo. Inicialmente se descobriu praticamente no Iraque e no Irã, no começo do século XX, mas depois logo se descobriu nesses países, nessa região também. E por isso que a gente vai ter um país muito grande, como a Arábia Saudita, combinado com países muito pequenos, como é o caso dos Emirados, do Catar, porque eles eram todos protetorados britânicos, né? Colônias inglesas já do século XIX, do começo do XX, e se mantiveram, né? Muitas dessas monarquias estão no poder desde a era dos britânicos. Então, de alguma forma, elas são monarquias coloniais até hoje, não mais sob a tutela britânica, mas agora sob a tutela americana, né? Então, o eixo da relação entre esses países e os Estados Unidos e o imperialismo, de forma geral, né? Porque uma característica do imperialismo americano é diferente do britânico, né? Ele não é liderar por conta própria, né? Ele não é um polo próprio que rivaliza contra os polos, né? Ele estabeleceu uma hegemonia sobre a Europa, o Japão e aqui na América Latina também, então fazendo com que países aliados agissem em favor dos seus interesses imperiais, o imperialismo coletivo, de alguma forma. Então, o que a gente vai ver, né, no pós-Guerra Mundial, quando os Estados Unidos ascende como uma grande potência, essa relação, né, a estabilidade regional do Golfo, né, vai ser entendida como uma contrapartida para manter a estabilidade energética do mundo, o acesso americano, né, aos recursos energéticos da região, mas ali nos primeiros anos, nas primeiras décadas da Guerra Fria, ali não é essa relação aí que a gente vê hoje, né? Tem que entender que a União Soviética tinha muita influência no Oriente Médio também, ali é uma região muito mais próxima da União Soviética,
né, do que dos Estados Unidos ou do Reino Unido, embora a influência ocidental, assim, digamos assim, fosse muito maior. O que vão ser pontos de virada importantes, né? Os principais aliados, né, dos Estados Unidos na região era o Irã, originalmente, que os Estados Unidos, junto com o Reino Unido, dão um golpe em 53, né, ou seja, o grande aliado no Golfo, o grande produtor de petróleo, era o Irã. Né, era a nação subimperialista que agia contendo revoluções nacionalistas, que buscavam nacionalizar o petróleo, né, que foi a razão pela qual os Estados Unidos e o Reino Unido dão um golpe no Irã, no Mossadegh, em 53. Né? E os países do Golfo, embora eles fossem mais conservadores, eles de alguma forma eram um pouco alinhados ao panarabismo, né? Eles sempre foram solidários à causa palestina, embora nunca tivessem mandado tropas para enfrentar Israel, né, nas guerras árabe-israelenses. E à medida que Israel vai ascender, né, como grande aliado americano ali em 67, depois e os Estados Unidos ascende como uma grande potência ali da região, as coisas vão aumentando, em certo sentido, em conflito, em contradições, né? E um ponto de virada importante é a Guerra do Yom Kippur, né? Que é uma guerra, que é uma resposta à derrota do nacionalismo árabe na Guerra de 67, que acontece em 67. Israel planeja uma invasão junto com os Estados Unidos para ocupar a Cisjordânia e a Gaza, né? Que estava sobre o comando, sobre o mando jordaniano e egípcio, e também tomar territórios mais do Egito, da Síria e até do Líbano, nós almejava, mas nesse momento não tomam nada do Líbano. Né? Então, em 73, você vai ter a Guerra do Yom Kippur, que é uma resposta de Egito e Síria à derrota em 67, e o resultado é o choque do petróleo, né? Que é quando os países da OPEP eles impõem um boicote, né? À venda de petróleo para os países ocidentais. Isso provoca a explosão do preço do barril de petróleo e tudo mais. Né? Isso vai ser uma mudança completamente fundamental na relação entre os países, né? Porque os Estados Unidos vai perceber que você tem que começar a agir de forma constante para manter esse acesso a esses mecanismos. Né? Em 74, então, os Estados Unidos fecham um acordo com a Arábia Saudita em troca de cooperação de segurança, a Arábia Saudita vai vender exclusivamente em dólar. Né? Isso foi fundamental para manter a estabilidade do dólar enquanto moeda corrente internacional após o fim de Bretton Woods, que tinha ocorrido em 71. Né? Então, ali o começo dos anos 70, que vai causar uma crise da estagflação global, foi uma combinação de várias questões, tendo o Oriente Médio como uma centralidade muito grande. Né? Só que é isso, a Arábia Saudita, ao mesmo tempo, tinha criado a OPEP, tinha se aliado ao panarabismo, tinha participado do movimento terceiro-mundista. Né? Então, esse acordo de 74 com a Arábia Saudita vai ser um golpe importante, né? De alguma forma de aproximação desse grande potência do Golfo com o movimento do Oriente Médio, que buscava se recuperar, né? E que vai ser derrotado, né? O panarabismo, com auxílio israelense muito forte. Em um outro momento, já para a gente encaminhar para a próxima questão, que também é muito importante, é a Revolução Islâmica no Irã, né? Em 79, que o seu grande aliado, então, no Golfo é derrubado, né? Então, a Arábia Saudita se torna esse grande aliado, né? Então, as alianças eram Israel e Irã, se torna Israel e Arábia Saudita. E, na época, era o governo Jimmy Carter, e o Jimmy Carter vai lançar a doutrina Carter de controle do Golfo. Né? Então, ele começa a abrir essas diversas bases americanas na região e começa a militarizar a região, e é quando a região passa a ter um novo ciclo de desenvolvimento econômico, inclusive com investimento ocidental. Né? E a Dubai se torna essa Dubai de hoje em dia. Dubai era uma cidade costeira, litorânea, um vilarejo de pescadores. Né? Tem nada a ver com essa Dubai de hoje em dia. Então, enfim, é um pouco essa o resumo da história. O Trump fez um discurso no dia 1º de abril, em que ele falou que os Estados Unidos não precisam mais do petróleo do Oriente Médio, e aí eu vou citar o que ele disse, abre aspas, mas estamos lá para ajudar nossos aliados.
E a partir disso eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, os Estados Unidos realmente agora são totalmente independentes do petróleo do Oriente Médio? E se sim, então quais são os interesses que estão em jogo? Por que os Estados Unidos estão apostando tantas fichas para manter esse controle, essa hegemonia sobre o Oriente Médio? Então, isso é uma coisa interessante, né? Porque, de fato, os Estados Unidos, nos últimos anos, com o desenvolvimento da técnica de fracking em inglês, que é. Esqueci para como falar em português, né? Mas isso avançou muito no governo Biden, né? E se consolidou muito hoje em dia, mas os Estados Unidos praticamente não importa petróleo, eles têm uma capacidade de refino muito grande e tudo mais. E agora, com a submissão venezuelana, eles têm acesso a um reservatório gigantesco de petróleo no seu quintal, entre aspas, né? Então, de alguma forma, a operação na Venezuela foi um primeiro passo para permitir a operação no Irã, certamente, né? Mas é verdade que os Estados Unidos não depende do petróleo da região, mas depende de outras mercadorias que vêm da região. A região se tornou um centro de produção de várias outras mercadorias, como hélio e outras mercadorias que é utilizada também na agricultura, enfim, não me vem à mente agora o nome exatamente, mas para além do consumo direto, né, o preço do barril do petróleo não é determinado somente pelo consumo de um país, né, é medido através da Bolsa Internacional, né, e de preços futuros do petróleo e do Brent e tudo mais, e tem outras medidas de preço do petróleo. Os Estados Unidos tem uma própria, inclusive, mas que é impactada pelo preço internacional do petróleo. Então, se tem na Califórnia, o litro do petróleo é $10. Né? Por mais que os Estados Unidos seja supostamente soberano na sua produção, refino e consumo de combustíveis fósseis, né? Mas a contração excessiva na oferta de combustíveis fósseis gera uma inflação, né, no preço da energia que impacta diretamente os Estados Unidos, né? Tanto que a gente tem visto o Trump manipular os mercados através de declarações. Durante a semana ele faz declarações, né, que de uma forma trazem um recuo, né, na guerra, um recuo, portanto, no preço do petróleo. E no fim de semana, geralmente, ele avança. Agora a gente está vendo um momento excepcional até, que ele declarou numa segunda-feira que vai buscar eliminar o Irã e devolver, que eles são animais, né? Ele declarou, não sei se ontem, hoje de manhã, enfim, eu vi hoje essa notícia. Então, a gente vê, tem uma importância muito grande a forma como o petróleo é medido internacionalmente, porque o mercado financeiro ele é completamente globalizado, integrado, e não existe um país no capitalismo global hoje em dia que existe por conta própria, né? Então, e além de tudo, o Irã está fazendo uma movimentação muito clara em, por exemplo, aliviar e permitir os navios tanques que passem, que estão comercializando não em petrodólar, mas em petro-yuan, né? Ou seja, sinalizando essa transformação dessa hegemonia do dólar, que, como o próprio Trump disse, se cai a hegemonia do dólar global, é como se os Estados Unidos perdessem uma guerra mundial, o que é completamente verdadeiro, né? Então, uma contradição muito importante que está acontecendo aí os Estados Unidos está perdendo o controle disso, né? Porque o lance dos Estados Unidos sempre foi exercer o controle sobre a produção do petróleo, né? Já que ele não controla o OPEP, ele controla os países que produzem o petróleo ali no Golfo, os principais países, né? Porque você tem a Rússia, você tinha a Venezuela, enfim, era difícil para os Estados Unidos conseguir. E ele propositadamente mantinha o petróleo relativamente escasso, né, para manter o preço do petróleo relativamente alto, para favorecer as indústrias petroleiras. As indústrias petroleiras são as que mais lucram no mundo, porque o petróleo ele é muito caro, porque esse preço é artificialmente mantido através de guerras, através de sanções.
Por que você mantém sanções de petróleo na Rússia, no Irã, você fez muitas sanções no Iraque, você fez guerra na Síria, sabe? E você, por exemplo, faz vista grossa para tráfico internacional de petróleo durante todos esses anos, que o Irã fez, que a Rússia fez. Né? Então, tem um jogo aí, né, do controle do preço do barril, de sanções, guerras. E os Estados Unidos sempre exerceu controle sobre isso. E o que o Irã está mostrando é que os Estados Unidos não mais controla isso sozinho. Né? O choque do petróleo em 73 e a formação da OPEP foi um momento muito importante. Agora está vendo, eu acho, talvez um grande novo momento, né? Mostrando para os Estados Unidos a sua vulnerabilidade. Né? E a vulnerabilidade com um estreito muito pequeno, né? Provoca para a geopolítica internacional. Né, onde 20% da energia do mundo passa, e se os Houthis no Iêmen fecham o Mar Vermelho, eu quero ver o que acontece. Pois é. Voltando um pouquinho para a questão dos países árabes, né, como foi mostrado ali no VT de abertura, alguns veículos de mídia internacional ouviram uma fonte de inteligência da Arábia Saudita, que obviamente não foi nomeada, né, falou em off, que disse que o país, a Arábia Saudita, gostaria que os ataques contra o Irã fossem intensificados. Que proveito a Arábia Saudita poderia tirar de uma situação assim? Então, eu acredito que isso é uma notícia plantada, né? Porque essa notícia não repercutiu, né? Ela foi logo nos primeiros dias, das primeiras semanas da guerra, se não me engano. Não foi recente. Foi reproduzida Foi recentemente? recente. Não, Uhum, sim. então, ele foi insistindo nessa coisa. Né? Eu lembro que nos primeiros dias da guerra foi plantada essa notícia, e agora estão de novo com isso. Né? Eu não vejo a Arábia Saudita se beneficiar em absolutamente nada, né, em relação a isso e os países do Golfo. Pelo contrário, né? Os ataques que o Irã tem feito aos países do Golfo, de forma geral, está prejudicando enormemente a sua capacidade de produção e exportação do petróleo. Né? Porque, por exemplo, a Arábia Saudita e Emirados Árabes, eles têm oleodutos que consegue desviar a produção direto para o Mar Vermelho. Isso que, por enquanto que o Mar Vermelho está aberto porque os Houthis estão deixando. Né? Isso com certeza está fazendo parte das negociações. Então, só que, se eu não me engano, a Arábia Saudita e os Emirados exportam 20 milhões de barris por dia e pelos oleodutos não chega a 5, entendeu? Acho que eles exportam 30 e não chega a 5, e eles têm planos para aumentar os oleodutos para 20. E esse é o plano que o Netanyahu, inclusive, apresentou alguns dias atrás. Vamos parar de depender do Estreito, do Hormuz, e vamos construir oleodutos, porque o plano dele é um plano de logística de oleodutos que chama IMEC, que é o India Middle East Corridor, que é para concorrer com o Belt and Road Initiative, a Rota da Seda chinesa, que conecta toda aquela região. Né? Mas por que, de novo, eu não acho como nada benéfico? Porque para a Arábia Saudita e para esses países, a estabilidade é o ponto central, é onde eles ganham dinheiro. Né? E você apontou, né, aí, esses países, hotéis de luxo foram atingidos. Eu tenho a amiga da minha esposa morava em Dubai e saiu correndo, e vários expatriados. São sociedades compostas por imigrantes expatriados. Né? E nesse contexto, as pessoas fogem. Além disso, uma outra coisa muito importante é o seguinte, né? Em 2019, a Aramco, que é a maior produtora de petróleo do mundo, que é a empresa estatal de petróleo da Arábia Saudita, foi atacada pelos Houthis, e foi por isso que a Arábia Saudita acabou com a guerra no Iêmen, né? Que era uma guerra que vinha desde a Primavera Árabe. E o Trump, na ocasião, falou: se virem, o problema é de vocês. Ou seja, mostrando como o Trump do MAGA, Trump 1, era um Trump, né, do Primeiro Testamento, era o Trump que realmente não queria mais se envolver nos assuntos do Oriente Médio pela via militar direta. Né? E a Arábia Saudita percebeu esse movimento, né, e fechou um acordo de normalização das relações diplomáticas com o Irã, mediado pela China. Então, esse tipo de movimentação no qual os países do Golfo eles mostram a sua hipervulnerabilidade, né, numa guerra. O Qatar está dizendo que vai ter prejuízos gigantescos, eles pararam de produzir gás, os Emirados Árabes também estão com prejuízos gigantescos, e assim por diante. Né?
eu vejo como alternativa ele se aproximando da China e da Rússia, que já são parceiros econômicos fundamentais e podem vir se tornar parceiros políticos cada vez mais importantes. São países que já fazem parte do BRICS, mas, obviamente, a sua entrada no BRICS só foi para aumentar o poder de barganha ali, nossa relação com os Estados Unidos. Né? Porque a Arábia Saudita estava negociando a normalização das relações com Israel, não sei se vocês lembram disso até o 7 de outubro. O ataque do 7 de outubro foi uma das razões para impedir a normalização das relações de Israel com a Arábia Saudita, porque isso, de alguma forma, né, a Arábia Saudita é a principal potência do Oriente Médio hoje em dia, do ponto de vista político, econômico e militar. Os países do Golfo se tornaram os maiores consumidores de armas do mundo hoje em dia, nas últimas décadas, nos últimos 15 anos, se eu não me engano. Né? Então, aquilo ali, o Arábia Saudita não se beneficia, né? Por essa guerra, né? E pelos efeitos que a guerra está trazendo, porque é isso. Caso o Trump decida fazer esse ataque gigantesco no Irã, a resposta iraniana pode ser muito ruim para esses países do Golfo. Então, eu acredito que essa notícia, e eu estou afirmando isso porque eu vi outras pessoas dizendo que ela provavelmente é plantada, né? Como uma forma de trazer legitimidade para a guerra que os Estados Unidos está dizendo, para falar, até a Arábia Saudita está a favor. Mas isso não faz parte da estratégia do Mohammed bin Salman, né? Que está buscando diversificação, que está buscando, sabe? Ele é um traste, né? Mata jornalista, embaixada e pica e leva dentro de mala. Né? Esse tipo de pessoa. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele está buscando modernizar o Irã, sabe? Está passando por transformações políticas, econômicas, integração das mulheres no mercado de trabalho. Existe um processo em curso importante, e esse tipo de conflito não é nada benéfico para eles. E levando em conta, né, todas essas consequências, especialmente as consequências econômicas para esses países, né? Se a gente pensar Emirados Árabes Unidos, basicamente vive de turismo, né? De Dubai, e agora não tem mais turistas indo para Dubai praticamente. Levando isso em conta, pode acontecer um rompimento de relações com os Estados Unidos e uma busca por se aproximar mais, como você mesmo disse, da China, talvez da Rússia até? Não, rompimento com os Estados Unidos eu não vejo acontecendo de forma alguma. Né? Os países do Golfo, e eu destaco uma pesquisa que o meu antigo orientador e colega, Reginaldo Nasser, fez a respeito disso, ele já vinha destacando, e publicou em artigo acadêmico, como os países do Golfo cresceram muito a sua autonomia nos últimos anos e o seu poder de barganha por causa da sua centralidade na geoeconomia, na geopolítica internacional. Né? Por exemplo, os Estados Unidos não têm mais capacidade de investimento. Quem tem capacidade de investimento é a China. Né? Inclusive, quem tem capacidade de investimento são os próprios países do Golfo. Os países do Golfo, em conjunto, eles realizam um aporte de investimento similar ao que a China realiza em conjunto, quando você junta todos os países do Golfo em conjunto. Né? E eles dominam a economia do Oriente Médio hoje em dia. Países como Jordânia, Líbano, a própria Palestina, né, Iraque e outros, as suas economias são dominadas pelo capital privado do Golfo. Né? Então, ele é uma região, né, que é um país, de alguma forma, o Conselho de Cooperação do Golfo, praticamente, né? Uma região que se beneficiou muito com a destruição dessa região do que a gente chama de Mashrek, né? Ou Levante, que é o histórico centro político e econômico do Oriente Médio, que é Palestina, Jordânia, Líbano, Síria, Egito. Né? O declínio dessa região foi muito benéfico para a Arábia Saudita. Então, essas guerras foram muito boas para a Arábia Saudita. Né? E, obviamente, a destruição do Irã, né, pode ser boa, mas acho que está trazendo um custo muito alto que os outros conflitos, obviamente, não traziam, porque o Irã é um ator muito mais poderoso. A Arábia Saudita tem ciência muito, muito grande disso. Né? Eu acho que o que pode vir a acontecer é uma maior aproximação com Rússia e China. Né? Por exemplo, a Arábia Saudita nunca formalizou sua entrada no BRICS e pode vir a formalizar. Né? Para aumentar cada vez mais o seu poder de barganha na relação com os Estados Unidos e o Ocidente. O não alinhamento. Né? A gente está de volta para a política do não alinhamento. E isso é extremamente benéfico para os países do terceiro mundo, incluindo esses países liderados por pessoas nefastas como a Arábia Saudita.
Mas eu não vejo rompimento com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma potência em declínio, mas ainda é a grande potência imperialista do mundo. É justamente o seu declínio que está provocando essa série de guerras, essa série de conflitos, a partir da guerra buscando se manter, né, nisso, mas a gente vê, por exemplo, a China, né, se posicionando como garantidora de um acordo que o Paquistão teria oferecido na mediação, né, com Israel e os Estados Unidos. Então você vê que a China está participando. A China tentou participar da mediação de Israel e os palestinos, participou a Arábia Saudita e Irã. Então você vê que a China está tentando ocupar esse lugar de mediadora, né, que sempre foi dos Estados Unidos. Mas eu não vejo, de alguma forma, a China e a Rússia estabelecendo um tipo de relação que os Estados Unidos possuem, né? Uhum. Até porque esses países têm uma outra estratégia. Então, eu não vejo rompimento, eu vejo aumento da autonomia. Falando em mediação, esses países do Golfo tiveram um papel importante como mediadores, né, em crises recentes. Então, o Catar foi mediador das negociações entre Israel e o Hamas. Acho que o Oman foi mediador, estava sendo mediador das negociações entre o Irã e os Estados Unidos, do acordo nuclear do Irã. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel, né, que os países conseguiram ao longo dos anos, qual a importância dele e se isso tudo agora também está em risco, né, com essa nova guerra. Acho que não, por enquanto. Eu acho que o seu poder político se mantém, se não aumenta. Eu não vejo em declínio assim, né? Nessa guerra em particular eles não têm mediação porque eles são alvos, né? Os Sim. mediadores são Turquia e Paquistão, né? Até o momento. E Oman estava participando das negociações, inclusive se eu não me engano, o ministro das Relações Exteriores de Oman, né, fez uma importante declaração num veículo de mídia em inglês, revelando como o Irã fez muitas concessões, né, para os Estados Unidos, que o Trump arrancaria um acordo fantástico, entre aspas, do seu ponto de vista, né, na qual, de alguma forma, o Irã estava quase abrindo mão, né, do seu projeto nuclear. Não estava abrindo mão, mas estava abrindo mão da capacidade de enriquecimento do urânio, né? Então, e o negociador do Oman revelou que o Trump não aceitou. Ele queria a rendição completa dos iranianos e que isso, né, a leitura que a gente faz vem de um racismo, de um orientalismo aí, né, de como o Trump agora disse que os iranianos são animais, né? Que é a mesma coisa que o Netanyahu falou em relação aos palestinos. Então, revela muito como essas guerras têm um caráter colonial e racista ou orientalista, como a gente fala, para se referir aos povos dessa região, muito forte e que, inclusive, né, o próprio Estados Unidos está adotando uma estratégia muito próxima da israelense adotada na guerra do Líbano, que a Israel adotou em Gaza, está adotando no Líbano, que é a promoção de caos e destruição. Né? Uhum. Não é porque eles se Israel não conseguiu derrotar o Hamas e não vai conseguir derrotar o Hezbollah, obviamente eles não vão conseguir derrotar o governo iraniano, destruir o Estado, né? Fazer regime change, como eles almejam. Então, eu acredito que, inclusive, essa tentativa, né? Essa tentativa não, essa inibição que os países do Golfo têm tido em não entrar diretamente na guerra, está, né, aceitando os ataques, né? Conseguindo interceptar vários dos ataques e auxiliando os Estados Unidos na guerra, enfim, mas os países do Golfo não atacaram o Irã até o momento. Né? Então, acho que isso, de alguma forma, está mostrando como eles têm muito a perder nessa guerra e eles estão mostrando a sua capacidade de agir de uma forma bem contida e que busca manter esse papel de mediação, eu acho, que eles têm buscado, que eles têm almejado aí na região e têm feito de forma bem sucedida. O Catar, no caso aí de Israel,
e Hamas, e foi bem... era o Egito que sempre negociava, e agora foi o Catar, né? Sempre com o Egito em conjunto, mas o principal negociador foram os catarianos. Então, isso acho que mostra o poder político que essa região obteve em conjunto dessa ascensão econômica. Logo no início, né, dessa nova guerra no Irã, a gente fez um BDF entrevista sobre o tema e o analista que a gente recebeu, que foi o Anderson Barreto, ele falou que os ataques do Irã contra bases militares, aeroportos, enfim, infraestrutura desses países do Golfo teriam como objetivo mais ou menos atiçar as populações desses países contra os seus governos. Aí eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se você concorda com essa visão. E segundo, eu queria que você explicasse, né? A gente tem governos que são alinhados aos Estados Unidos, mas não necessariamente os povos desses países têm muita simpatia pelos estadunidenses. Como que funciona esse equilíbrio? Sim, eu diria que isso é verdade, mas acho que não completamente. Acho que também a gente tem que olhar país a país. Mas não sei se vocês se recordam, no começo dos ataques iranianos aos países do Golfo, que foram dirigidos principalmente a bases americanas, né? Antes de começar a atingir oleodutos e instalações de petróleo, tudo mais, e gás. No Bahrein, os caras estavam comemorando, né? Então, o que acontece é que são governos autoritários, monárquicos, não eleitos e que agem em revelia da população, né? Obviamente, por serem, como eu disse, por serem sociedades no qual a população nativa, né, natural, são muito pequenas, né? Porque ali sempre nunca foi uma região muito povoada, porque por ser uma região muito desértica, né, e são as regiões costeiras as mais povoadas, né? Então, você tem sociedades em que 70%, 80% da população é imigrante, né? Então, o que acontece é que você construi um consentimento a esse modelo de governo, né? No qual o seu país, de alguma forma, é vassalo dos Estados Unidos e do Ocidente, embora com um pouquinho de autonomia aí, como eu estou colocando, né? E tem bases americanas e tudo mais, em troca de uma qualidade de vida muito alta, né? Isso a gente vê isso particularmente em países como Catar, Emirados, Arábia Saudita, Kuwait, uma elite ocidentalizada, né? Quando eu morei em Londres um ano fazendo o sanduíche do meu doutorado, eu conheci uma parte dessa elite. Eu lembro de um colega meu de classe, era do Kuwait, né? Ele fala essa coisa de mediação, né? Ele falando que quer aprender hebraico para um dia negociar a paz entre Israel e os palestinos, sabe? Então, acho que eles têm essa pretensão, essa elite ocidental, assim, de querer ser visto como uma parte confiável pelos ocidentais, como um árabe confiável, bom árabe, né? O pai do prefeito de Nova York, né, o Mahmoud Mamdani, ele escreveu um livro que se tornou clássico em 2004, que chama o Bom e o Mal Muçulmano, se eu não me engano. Não é exatamente isso, mas é isso, né? Ou seja, que tem os bons muçulmanos, que é a Arábia Saudita, os Kuwait, Catar, esse povo, e tem os maus muçulmanos, né? Que é o Irã, o Hezbollah, que é aquele povo da resistência, né? Que almeja um outro tipo que outro destino por Oriente Médio, né? Então, os maus muçulmanos aí, entre aspas, tem muita ciência que o tipo de política que o Irã, o Hezbollah, o eixo da resistência como um todo, de enfrentamento ao imperialismo e ao colonialismo israelense realiza, é muito mais popular, né, do que a política que os seus governos fazem. Obviamente, a qualidade de vida serve de contra-insurgência, né? E isso é verdade para todos os lugares do mundo, né? O Marx já notava. A revolução acontece onde a contradição é mais notável, digamos, onde ela é mais evidente, né? Por isso que a Rússia foi um dos locais, porque a repressão era muito forte, assim por diante. Então, nesse sentido, os países, as populações, elas tendem a ser mais aliadas, né? Eu vi no começo da guerra uma
pesquisa, né, do Arab Barometer, que faz pesquisa de opinião na região, apontando como a política iraniana era muito popular, né, com as populações árabes de forma geral, com algumas exceções a gente vê muito notáveis, como a Síria, que não é o que a gente está analisando, que a Síria passou por uma transformação profunda por causa da guerra civil e uma posição muito pró-Ocidente, né? Mas, enfim, né? Isso é parte da estratégia iraniana em provocar essas insurreições, mas não é algo completamente desorganizado ao mesmo tempo. Né? Não é que o Irã está ali provavelmente apoiando algum partido político, alguma organização da sociedade civil que vai conseguir servir de vanguarda para essa insurreição, para essa revolução. Não. De alguma forma é provocar caos e tudo mais. Né? É uma tática semelhante ao que o imperialismo faz no Irã, né? Que patrocina organizações... Né? Ou seja, é uma tática insuficiente até, né? Porque o que o imperialismo faz é muito mais eficiente, que é armar grupos como os curdos, né, que o próprio Trump reconheceu alguns dias atrás, financia grupos da sociedade civil, manipula os meios de comunicação para criar as condições, né, para a insurreição. E bem provavelmente a insurreição que aconteceu no Irã, né, no final do ano passado, no começo desse ano, ela alcançou um grau de violência muito provavelmente porque milícias pró-ocidentais armadas por Israel e Estados Unidos foram ativadas. Né? Isso gerou um grau de violência muito grande. O Trump está vazando algumas informações. Eu não posso afirmar isso com certeza, porque não sei se a gente tem como afirmar isso, mas existe essa hipótese. Né? Mas do ponto de vista iraniano, não é que o Irã... o Hezbollah e as suas organizações que se aliam ao eixo da resistência não surge necessariamente por uma atuação ativa do Irã, surge por mobilizações nacionalistas que se aliam aos interesses e à ideologia do tipo de islamismo que o Irã representa e vão se aliar ao eixo da resistência. Né? O Hezbollah, o Hamas, o Ansar Allah no Iêmen, que são os Houthis, são esse tipo de caso. Né? Então, eu não vejo, de alguma forma, provocar caos, né? A partir de uma aliança, coisa que não aconteceu. Né? Isso é importante dizer. Acho que a capacidade de repressão ou de refazer a legitimidade dos seus governos, né, nesses países tem sido mantida, né, apesar da guerra. Mas assim que a guerra acabar, a gente vai ver, né, também, porque essas coisas dificilmente acontecem durante as guerras. Na Rússia, em 17, foi durante a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que é uma coisa que a gente pode ver assim que a guerra acabar. Você acredita também numa reconfiguração do Oriente Médio após essa guerra? Eu acho que são muitas peças se movendo. Né? Eu não sei dizer para qual direção. Isso eu não tenho bola de cristal. Mas as coisas estão se reconfigurando. Né? Israel está querendo ascender como a grande potência. Né? A Arábia Saudita e o país do Golfo estão numa situação mais de recuo, né? Então, qual vai ser a sua reação depois disso? Como vai ser? Qual vai ser esse Irã após a guerra? O Paquistão está num conflito com o Afeganistão ao mesmo tempo que a gente não está falando por causa dessa guerra do Irã, por exemplo. Né? Então, são várias variáveis que estão ali escalonando em conjunto, né, que ainda é muito imponderável, mas que o Oriente Médio está passando por uma transformação muito grande, e que isso vai ter impacto mundial, certamente. Né? Por exemplo, o Zelensky começou a atacar centrais de energia russas por causa da guerra no Irã. E o Putin começou a reagir, e agora o Zelensky propôs pararem de se atacar em centrais de energia. Entendeu? Você vai vendo como essa questão vai se desdobrando. Né? O debate sobre energias renováveis, que não dependa mais dos combustíveis fósseis, está avançando. Porque isso, acontecesse essa guerra agora, por que não vai acontecer isso daqui a 5 anos? E os países do leste asiático, como Coreia do Sul, Japão, Singapura e sei lá mais quem, né, que estão num nível de desenvolvimento tecnológico importante, que estão sofrendo muito com a falta de combustíveis provenientes ali do Irã e da região do Estreito de Hormuz,
eles falam, não quero mais sofrer com esse tipo de coisa, então vamos avançar em renovação, vamos avançar para uma transição energética. Então pode ter, inclusive, esse efeito benéfico, eu acho. Né? Só que ainda é imprevisível. Para a gente encerrar, mais uma perguntinha de futurologia, que eu sei que é quase impossível de responder, O jornalista gosta, a mas gente sabe. enfim, é o nosso jeitinho. No início, o Trump falou que ia durar entre 4 e 5 semanas. Agora já falou, não, a gente vai esticar mais umas 2, 3 semanas. Você acredita que esse conflito pode se estender aí por meses, talvez até anos? Então, de novo, difícil, né? Mas eu acho que o Trump não decide mais o fim dessa guerra, né? Eu acho que isso está muito evidente. Né? Quem vai decidir o fim da guerra é o Irã. A não ser que eles consigam, através de um ataque devastador, completamente dizimar o governo iraniano. O que eu acho profundamente improvável. Porque, de novo, se o Hamas sobreviveu, por que o governo iraniano não vai sobreviver? Entendeu? São estruturas, né, semelhantes assim, e do Irã muito mais poderosas, inclusive, que a do Hamas, e o Hamas sobreviveu. Né? Continua com legitimidade. Né? E a população iraniana, de alguma forma, está apoiando. Né? Não sei se vocês lembram, eu vi um vídeo algumas semanas atrás, né, de um protesto pró o governo do Irã, logo na primeira, segunda semana de guerra, que estava uma marcha em Teherã e na frente, numa avenida, e na frente um míssil atinge um prédio. E as pessoas não hesitam. Elas continuam cantando como se nada tivesse acontecido. Né? Então a gente está vendo uma devastação do Irã muito semelhante ao que aconteceu em Gaza e o que a gente está vendo no Líbano. Né? Eu vi no Twitter alguém comentar: Gaza virou um verbo. Eles estão gazaficando o Irã, destruindo universidades, destruindo centros de pesquisa, matando professores. Estão fazendo a mesma coisa, destruindo hospitais. Eles destruíram uma sinagoga entre ontem e hoje, uma sinagoga em Teherã. Entendeu? Então, nesse sentido, eu vejo o Irã com as cartas na mão, né, porque o Irã demonstrou como uma tecnologia muito barata, que são os drones, né, a sua capacidade de desenvolvimento de mísseis, que eles demonstram que eles ainda têm, né, porque o Irã não precisa de muita coisa para fechar a Estreita de Hormuz, é uns barcos rápidos, é um drone e acabou. E você não precisa destruir o barco, você precisa provocar insegurança suficiente para o prêmio cobrado pelas empresas de seguro ser caro excessivamente para as contratantes não fazerem isso, que é o que está acontecendo. Não é? Então, nesse sentido, a gente está vendo os países negociando bilateralmente com o Irã. A Espanha negociou, a Índia negociou. Né? Então, o Irã está utilizando isso como barganha com os países que aderiram às sanções americanas. Né? E por isso que eu acho que o Trump está subindo o discurso. Né? Porque ele está vendo que ele está perdendo o controle da situação, e acho que os Estados Unidos não ter o controle da situação desespera os americanos. Né? Essa análise que eu faço. Então, eu só vejo os Estados Unidos decidindo o fim da guerra se eles abrirem mão do ataque. Se eles pararem, eu paro de te atacar. Entendeu? Essa é a única forma que eu vejo os Estados Unidos, eles decidindo pelo fim da guerra. Pelo contrário, eu só vejo a partir do momento que os Estados Unidos conseguir propor um acordo suficientemente bom para o Irã. Porque eu acho que o Irã é capaz de manter essa guerra por muito tempo, porque eles veem isso como um conflito existencial, né? E eles vão tornar essa guerra a mais custosa para o mundo, né, inteiro possível, para que ela não se aconteça no futuro próximo. O próprio Trump disse, pode ser que daqui o próximo presidente tenha que atacar o Irã novamente. Né? É isso, o Irã, durante todos esses anos, eles buscaram, né, uma política de contenção que foi ineficiente. Né? E de dissuasão por meio do eixo da resistência, que também foi ineficiente. Né? Então, eu acho que o sucessor, o filho do Khamenei,
A gente sabe falar o nome dele? Acho que é Rojava? Mojtaba, uma coisa assim. Não lembro. Mojtaba. Desculpa o nosso orientalismo, mas o Mojtaba, ele deve assumir uma postura distinta, porque é errado ele manter a mesma postura, porque ela foi ineficiente em impedir uma guerra de destruição do seu país. Então ele tem que assumir, é racional que ele assuma uma nova postura mais agressiva, né? E talvez de desenvolver a bomba, por que não? Né? De fazer com que os mísseis vão mais longe. Então, essas coisas podem... mas aí, de novo, futurologia é muito difícil, mas essas são variáveis que vão definir o futuro aí das questões. Bruno, super obrigada pelo nosso papo, viu? Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. E assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Eu aproveito para te lembrar que tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 16 horas, no YouTube do Brasil de Fato e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM. Você também pode assistir pela TVT, mas lá um pouquinho mais tarde, às 19 horas. Até a próxima, tchau!